Esta é a segunda parte do vídeo de introdução à dinâmica da transformação, e aqui nós vamos elaborar um pouco mais sobre o conceito de transformação que deu nome ao nosso sistema. Como dissemos no primeiro vídeo, a transformação é a única constante do universo. Quer dizer, a única coisa que é certa, com a qual podemos contar. A única coisa que pode se considerar uma lei universal, ou uma das primeiras leis universais, que depois você vai conhecer outras leis universais. Mas agora vamos falar dessa dinâmica, dessa transformação constante que existe na minha vida, na sua vida, na vida de todos os seres humanos, de todas as criaturas que existem, enfim, de todo o universo. Todos os átomos, todas as moléculas, todas as partículas subatômicas estão sempre em processo de movimento, de transformação. Nada é igual ao que já foi e nada será igual ao que é hoje. Então nós tomamos proveito desse conceito, dessa lei universal para trabalhar em nossas próprias vidas. Então, como nós usamos isso? Nós dissemos que existem dois agentes que influenciam essa mudança, que influenciam essa transformação. Aqui, no caso, estamos falando da transformação do ser humano. E quais são esses agentes? São dois: a natureza e a sociedade. Na psicologia se discute o conceito de nature versus nurture, que é a natureza versus o seu meio ambiente, como você é criado, como o mundo te trata, como a sociedade lhe programa. E esses são os dois agentes principais de transformação na vida do ser humano, como vocês podem ver no gráfico. De um lado temos a natureza e do outro temos a sociedade. E quais são as influências de cada um? As influências da natureza são, por exemplo, o processo de crescimento. Desde que nascemos estamos crescendo, o nosso corpo está se transformando, depois passamos pela adolescência, pela maturidade, pela vida adulta e depois envelhecemos pouco a pouco e chegamos ao processo da morte física. Então a natureza nos influencia por meio desses processos, das mudanças físicas, nossos instintos, nossas predisposições genéticas, o processo de envelhecimento e, finalmente, a morte física, quando abandonamos o nosso corpo e passamos, a nossa energia passa para outra dimensão. Então essas são as influências da natureza. Mas nós também temos outro agente importante de transformação, e esse, em alguns casos, nos influencia mais até do que a natureza. E esse agente é o que nós chamamos da sociedade. O que a sociedade nos dá? Como ela nos influencia? Bem, como você pode ver no gráfico, as nossas crenças são influenciadas pela sociedade ao nosso redor. Se você nasce numa família ou numa sociedade, num país com certo tipo de crenças, ou uma religião, ou um pensamento, com certos tipos de conceitos, você é influenciado por aquilo. E aquilo controla, de certa maneira, a sua vida. Os nossos comportamentos são influenciados pela sociedade. Nossos hábitos, nossas predisposições mentais e emocionais, e isso é muito importante, como vamos ver no futuro. Nossas ambições, nossas discriminações, quem a gente gosta, o que a gente gosta ou desgosta, são influenciados pela nossa sociedade. Então, todos os conceitos de bom e ruim, de pode, não pode, de certo, errado, são influenciados pela sociedade. Então, o que nós temos que compreender aqui é que nós podemos exercer certo nível de controle sobre essas influências.
Na natureza, por exemplo, eu vejo exemplos todos os dias de clientes meus que superam alguma limitação física, que podem até superar predisposições genéticas, pessoas que tinham certa doença correndo na família e eles se livram daqueles problemas, pessoas que rejuvenescem usando processos da dinâmica da transformação, pessoas que mudam seu corpo, que perdem peso rapidamente. Existem processos baseados até na hipnose que ajudam mulheres a aumentar os seios, a criar um contorno mais bonito no corpo, e tudo isso é possível. Então nós temos mais influência sobre a natureza do que nós pensamos, quer você acredite ou não, mas eu espero que no futuro você possa exercer essa influência e ver que você tem muito mais controle sobre o seu corpo, sobre o seu processo de envelhecimento e sobre a sua saúde do que você pode imaginar nesse momento. E com relação à sociedade, nós também, aí que nós temos que exercer a maior influência para sair dessa hipnose coletiva de conceitos errôneos, de conceitos limitadores que nos prendem a uma matriz de limites, e nós temos que superar isso. Então a influência da sociedade pode ser mais daninha ao ser humano do que a influência da natureza, porque o que nós temos de crenças herdadas da sociedade influenciam até o nosso corpo, influenciam o nosso sistema. Então nós temos que superar estas crenças. E nós superamos essas crenças por meio da transformação. E o nosso sistema se chama dinâmica da transformação, por isso que nós trabalhamos para superar essas influências e nos elevar a um nível maior, um nível melhor de existência, onde nós temos mais liberdade e mais controle, que são duas palavras-chave da dinâmica da transformação, liberdade e controle. E logo logo você vai saber por quê na próxima série de vídeos. Então, nós dissemos que só existem dois tipos de transformação, como você pode ver no gráfico. Existe o que chamamos de transformação positiva, que nos leva ao crescimento, à melhoria, à felicidade e a mais vida, ou uma vida melhor. Mas também existe a transformação negativa, que nos leva à decadência, à deteriorização, à tristeza e, eventualmente, à morte e à destruição. Então, todo o tempo nós estamos no meio dessa polaridade. Transformação positiva ou transformação negativa. E eu vou lhe dar um exemplo bem simples. Uma pessoa, por exemplo, que toma 4 latas de refrigerante ao dia, se ela consegue diminuir para 2 latas inicialmente, ela já está iniciando uma transformação positiva em sua vida. Uma pessoa que fuma 2 maços de cigarro por dia e consegue diminuir para 1 maço somente, ela também já está iniciando uma transformação positiva. Então nós podemos monitorar o nosso controle sobre essas transformações. Qualquer movimento que você faça em direção ao crescimento, à melhoria e à sua felicidade é uma transformação positiva. E qualquer movimento que você dê no caminho contrário, em direção à infelicidade, à decadência, a doenças, é uma transformação negativa. Então, esses são os 2 aspectos da transformação que são muito importantes. A maioria das pessoas nem pensam nesse aspecto, elas já começam em algum caminho de ciência mental ou metafísica, querendo levitar, querendo ler a mente dos outros, mas existem alguns pontos básicos que nós temos que dominar. Nós temos que conhecer teoricamente e nós precisamos de processo para superar esses pontos básicos. Você tem que passar pelo jardim de infância e pelo ensino fundamental para chegar a uma universidade, não é verdade? E na dinâmica da transformação nós trabalhamos da mesma maneira. É um sistema prático, mas um sistema gradual, que vai lhe ensinando desde a base. Então preste atenção nesse vídeo, porque esta é a base. Você está se transformando todo o tempo. Você é influenciado pela natureza e pela sociedade. E existem 2 tipos de influência, influência positiva ou influência negativa, que criam transformação positiva ou negativa. E como você pode ver agora no último quadro,
O nosso objetivo, o objetivo da dinâmica da transformação é nos ajudar a iniciar transformações positivas conscientemente, o que nos leva ao estado que você pode observar, o indivíduo acima da natureza e da sociedade. Esse é o nosso objetivo, nós adquirirmos mais liberdade e mais controle. Então não percam os nossos próximos vídeos. Se você visita o nosso website www.cienciamental.com, você pode se inscrever na nossa lista de correspondência ou você pode se conectar comigo no Facebook. No meu website tem o endereço de Facebook na página de contatos e você vai receber a notificação toda vez que eu lançar um vídeo novo para você continuar o seu aprendizado e saber um pouco mais sobre a nossa ciência, sobre os nossos processos. Muito obrigado por assistir esse vídeo e se você não assistiu a parte 1 dessa série Introdução à Dinâmica da Transformação, por favor volte ao nosso canal do YouTube e assista a essa parte. O nosso canal do YouTube também vai estar postado no nosso website. Muito obrigado.